Coincidentemente, nós estamos numa série chamada Comunidade Subversiva. Esse é o segundo e último domingo que falaremos a respeito deste tema. No domingo passado, nós falamos a respeito da desconstrução dos conceitos que temos de evangelho ligados à religião. O intuito do domingo passado foi, inequivocamente, convidar todos vocês a uma desconversão em massa da religião cristã, ou de qualquer outra religião que assim se possa dizer. Visto que, após as explanações de Isaías, pode jogar um pouquinho mais de luz aqui, para a gente ter um pouquinho mais de background aqui. Nas explanações de Isaías, nas explanações do próprio Evangelho de Jesus Cristo e também de Paulo, acredito que chegamos à conclusão de que qualquer religião, qualquer que seja, inclusive a religião cristã, seja ela católica, evangélica, espírita, mórmon, testemunha de Jeová, qual outro grupo que se chama cristão que você pode imaginar? Qualquer grupo, qualquer um, pensa no que você quiser, qualquer vertente da religião, estão aí as contas, tá? Qualquer vertente da religião cristã, após a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente com qualquer outra religião mundial, são juntamente inúteis, são desnecessárias, são uma afronta à cruz de Cristo. Se você não veio domingo passado, eu gostaria de convidá-lo a entrar, seja na página do Facebook ou no YouTube, e você então se empenhe em assistir a 1 hora de palestra da desconstrução da religião que nós propusemos no domingo passado. O que estamos propondo não é que você rompa o relacionamento com Deus. O que estamos afirmando, juntamente com os autores do Novo Testamento, é que os dias sagrados, os locais sagrados, os ritos sagrados e os homens sagrados após Cristo não têm mais qualquer valia, porque em Cristo o último sacrifício é oferecido, e hoje qualquer ser humano através de Cristo tem acesso ao Pai sem auxílio de qualquer instituição, homem, rito ou lugar. Logo, a consequência direta desta conclusão é que, se você segue alguma religião, você segue algo inútil. Desculpe ofendê-lo ou ofendê-la, não é esse o meu intuito. O meu intuito é que você seja liberto das garras opressivas, coercitivas da religião. A religião escraviza. Jesus Cristo liberta. E que você seja livre em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje o intuito é nós conversarmos um pouco a respeito da conspiração proposta por Deus em Cristo Jesus. Na verdade, muito antes de Cristo Jesus, essa conspiração divina é exposta através dos profetas que Deus levantou no Antigo Testamento, demonstrando o desejo do Criador de novamente resgatar a sua criação e ter um relacionamento íntimo com ela e ser um Deus presente e ativo no meio de sua criação. Não somente restrito a templos,
dias especiais, colocando Deus numa caixinha, esperando manipular esta caixinha para que consigamos ter resultados da caixinha. Hoje proponho a conspiração coletiva. Algum tempo atrás, eu e a Alessandra fomos a um curso de evangelização de crianças. Eu fui meio que a contragosto, porque eu não creio nesse tipo de coisa. Não que eu não creia na evangelização de crianças, não me entenda mal, tá? Mas é fácil a gente colocar Deus numa caixinha e dizer que aquela caixinha vai surtir resultados mágicos, né? É o resultado mágico que eu não creio. Mas fui a contragosto, fui porque era um novo método que estava funcionando no mundo todo, sabe aquelas coisas assim, tipo, isso aqui vai salvar o mundo. Aí vamos, né? De repente funciona, né? De repente é a obra de Deus que está transformando o mundo, vamos ver. E fomos impactados por algum tempo naquele sábado com estatísticas horríveis da sociedade humana. Estatísticas que falavam a respeito do número de divórcios, não só na nossa cultura, mas no mundo inteiro e também na nossa. Estatísticas falando a respeito da dissociação afetiva entre pais e filhos, e pais ausentes, e dificuldades profundas no desenvolvimento da nova geração. E uma estatística das mais estarrecedoras são as estatísticas a respeito da pedofilia, do estupro de vulneráveis, do abuso sexual infantil, que é crônico e cultural e demoníaco na nossa cultura amazonense, cultura do norte do Brasil. Talvez no Brasil inteiro, mas aqui tem uma cabeça de bode enterrada. Eu não estou falando sério não, tá? A estatística é séria, a cabeça de bode é só piada. Logo depois dessas estatísticas horríveis, o palestrante, na verdade, a palestrante, passou a trazer estatísticas a respeito do crescimento do universo evangélico no Estado brasileiro. Ou então apresentando slides com vários gráficos dizendo como nos últimos 10 anos o Evangelho para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo tem crescido de uma forma exponencial no Brasil. Aqui no estado do Amazonas já somos maioria. Posso ouvir glória a Deus? No estado de Roraima somos mais que maioria. Posso ouvir um amém? Temos conseguido eleger vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, presidente da Câmara, antes desse que está aí, servo do Senhor Jesus, evangélico, Cunha, o nome dele. Você ri, deveríamos chorar. E algum dia elegeremos um presidente ou uma presidente evangélica. Aí sim vamos mudar o mundo. Naquele dia, depois de ouvir essas coisas, aquela sensação de vontade de não estar lá foi substituída por uma náusea e vontade de ir ao microfone e dizer impropérios. Mas aí é essa hora que o Espírito Santo age e faz a gente sentar e calar a boca, ir no banheiro, tomar uma água, respirar fundo e ir para casa. Mas eu fui para casa extremamente incomodado. E não foi com a palestra, não foram as estatísticas. Depois que Winston se acalmou e Deus começou a poder falar com Winston, eu fiquei com náuseas por notar a realidade.
Que realidade? A realidade é que as estatísticas nos demonstram que o crescimento da igreja evangélica no Brasil, em nada, e repito, em nada, transformou a sociedade brasileira. Posso ouvir um glória a Deus? Não diga glória a Deus se você é filho dele. Mas há algo de errado, pernicioso e demoníaco nisso. E vocês sabem que eu não sou de falar do capiroto demais. Você sabe disso. Se você frequenta aqui, você sabe que a gente não fala do diabo. Afinal de contas, o ibope dele já está muito inflado. Coitado dele. Hoje, no Brasil, eu tenho pena do diabo. Porque os humanos vagabundos fazem tanta coisa e botam a culpa nele. Então, uma das razões que a gente não fala muito dele, a gente fala muito da gente. A melhor coisa do mundo é falar da gente. Porque talvez assim a gente mude. Mas as náuseas parecem não serem compartilhadas. Porque parecemos que estamos anestesiados para a realidade externa a nós. Nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo dominicalmente, muitas vezes com 2, 3, 4, pasmem, 5 cultos lotados, com 2.000, 3.000 pessoas em cada culto. E as estatísticas sociais, morais, de cheques devolvidos, de corrupção e todas as outras estatísticas que depõem contra a nossa sociedade brasileira continuam as mesmas, ou pior, estão piores do que já foram um dia quando o Brasil era um país católico. E que Deus continue a dar força ao nosso Papa Francisco. Posso ouvir um glória a Deus, aleluia, amém? Agora vocês não falam? Amém! Que Deus continue a dar forças ao nosso Papa Francisco. Amém. Ímpios. Eu não estou rindo. Não rirei hoje. Porque a igreja de Jesus Cristo, se é que falamos de uma igreja, parece estar anestesiada dentro dos seus quartéis, celebrando um Deus morto. É bem provável que Nietzsche estivesse ou esteja certo de que Deus está morto e as catedrais são o seu mausoléu. Estamos então celebrando um Deus ineficiente. Estamos celebrando um Deus morto, sem poder algum. Porque parece que estamos fazendo isso. Porque celebramos um Deus aqui dentro e a nossa prática fora é pífia. Sabe o que faz tudo isso acontecer? Religião. Porque a religião compartimentaliza a espiritualidade a um dia sagrado, um local sagrado, um rito sagrado e tudo administrado por um homem santo. Quando você sai daquele lugar sagrado, você é o mesmo patife de sempre, ou a mesma patife de sempre. Que relacionamento com Deus é esse? Restrito a um culto, restrito a um rito, restrito a um dia, que precisa de um outro pecador para me ligar a Deus, enquanto o próprio Deus, em seu Filho, se entregou por mim e abriu a porta do Santo dos Santos, rasgando o véu de cima a baixo, me dando pleno acesso ao Pai, e nós permanecemos na religião. Uau! Quanta ignorância! Eu não estou falando dos nossos irmãos pagãos ou idólatras, eu estou falando de você. Estou falando com você. Não estou falando com ninguém mais. Esqueça de qualquer outra pessoa. Hoje proponho a desconversão em massa. Que deixemos o cristianismo religioso e passemos a viver como servos e servas de Jesus Cristo,
sem a intermediação da religião. Gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias em Gênesis 12. Enquanto você pega o seu instrumento bíblico, seja ele qual for, daqui a pouco eu vou passar aqui, está tudo bem, Bruno, não se preocupa. Mas antes de fazer isso, eu gostaria que nós orássemos. Porque tantas vezes é frustrante estar nessa cadeirinha, ou em púlpitos, ou em qualquer lugar, ensinando, pregando, trazendo mensagens, seja o que for, chame de você o que você quiser, tá? Porque parece que ensina-se e ensina-se por todo mundo, e parece que não há ouvidos. Porque estamos tão acostumados a sermos confrontados dominicalmente com a palavra de Deus, que a palavra de Deus não tem mais gume. O fio da espada acabou. Porque estamos tão íntimos da palavra, que a palavra não tem mais função alguma em nossas vidas. O caráter profético e de transformação da vida foi relegado a um lugar místico e misterioso de agora Deus vai falar. E quando Deus fala, ninguém escuta. Porque Deus está falando há milênios. E nós continuamos como rebanho, indo com toda a manada e orgulhosamente nos chamando de evangélicos nascidos de novo. Eu acho que vale orar para abrirmos a palavra e ouvirmos o que Ele vai nos falar hoje. Você ora comigo? Pai, nós chegamos a Ti nessa manhã envergonhados, porque o Evangelho denuncia a corrupção do que nós criamos em nome de Jesus Cristo. Portanto, te pedimos que por misericórdia Tu limpe nossos ouvidos e abra nossos corações e nos quebrante essa manhã. E que os grilhões da religião sejam substituídos pelo amor de Jesus Cristo em nossas vidas. E que sejamos sal, luz e fermento na sociedade putrefata na qual vivemos. E somos contribuintes a essa podridão. Dependemos única e exclusivamente de Jesus Cristo para isso. É no nome dele que te oramos. Amém. Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, eu acredito que nós temos a primeira menção do que podemos falar a respeito dessa conspiração divina em favor de sua criação. Diz assim o próprio Deus a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, estou no versículo 1, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Normalmente paramos aí nas preleções a respeito de Abraão. Deus chama o seu patriarca e o chama para uma viagem muito extensa em que ele teria que depender de Deus. E essa viagem é para uma terra que emanaria leite e mel. Seria uma terra prometida, uma terra com muita fartura, uma terra próspera. E que Deus faria de Abraão uma grande nação, prosperando o seu servo. Tudo isso é verdade. A religião tem a capacidade de pegar uma verdade e manipulá-la e sistematizá-la de tal forma que no final do processo religioso saem só mentiras. Por alguma razão isso acontece com quase toda a ideologia. Continuemos a ler. Tornarei famoso o seu nome. Quantas mensagens vagabundas eu já olhei no YouTube a respeito de tornarei famoso o seu nome. Que Deus converta o coração desses sacerdotes de Belial que falam a respeito disso. E você será uma bênção. Começa o negócio a pegar agora. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, leiam por favor,
povos da terra. Você consegue ver comigo que Deus separa um homem especial, um pagão, de Ur dos Caldeus, que adorava todo o panteão divino mesopotâmico. Ele tem a graça e a misericórdia de separar esse pagão, chamado Abrão, casado com Sara, com Ló como seu sobrinho. Separa esse homem e diz: Abrão, eu te escolhi. Eu escolhi porque eu tenho um plano conspiratório contra tudo que já tem acontecido na minha criação. E tu serás um instrumento para esse plano. Eu vou te abençoar porque eu preciso te abençoar para que esse plano te dê certo. Eu vou te levar por caminhadas e por coisas que nenhum outro homem viu ou verá. E você será uma bênção. Você será uma bênção, porque você será o instrumento da conspiração divina para a regeneração de toda a criação. E todos os povos da terra serão abençoados em ti. Começa aí a conspiração divina. E nós religiosos estamos preocupados em nosso nome ser famoso, em Deus nos dar posses, em termos a nossa prole estendida. Alguns de nós, outros têm medo de ter prole. Mas esquecemos que Abraão foi escolhido por Deus para que por meio dele todos, repita comigo, todos, não é uma parcelinha, não é um gueto, mas todos os povos da terra seriam abençoados através de Abrão. Muito tempo depois dele, depois do povo não compreender o caráter de ser escolhido por Deus. Tenho muitos amigos judeus, os amo como meus irmãos. Tenho amigos judeus que vivem a vida com Yahvé. Estou do lado deles e os chamo de irmãos. Mas o povo de Deus não entendeu, da mesma forma que nós, religiosos, não entendemos a palavra Abraão ou a palavra ao povo. E o povo crescentemente, depois leia o Antigo Testamento todo e você verá o que eu estou dizendo. Crescentemente o povo não compreendeu o que era o caráter de ser escolhido por Deus como seu povo, posse sua. Então o povo se perde para todos os lados com a empáfia de povo de Deus. Por séculos, o povo se afasta da conspiração divina para a regeneração da criação. E começa a compreender que por algum motivo, por eles serem quem eram, Deus os havia escolhido. Uau, que desvio! Mas Deus levantou homens especiais, através dos quais Deus continuou a falar. E por muito tempo, Deus trabalhou, apertou, às vezes massacrou esse seu povo, ao ponto de levá-lo ao exílio e permitir a destruição do seu templo. Mais do que a destruição do seu templo, Deus permitiu, na sua infinita sabedoria, que um porco fosse sacrificado dentro do templo. Imagens dos deuses pagãos eram lugar comum no templo de Jerusalém por muito tempo. Ao final do governo de Salomão, havia mais lugares sagrados a deuses de todos os países do que a adoração a Deus. Salomão, o homem sábio. Mas nesse meio todo, Deus levanta profetas
Profetas para falar a respeito da disciplina de Deus sobre o seu povo, do castigo de Deus sobre o seu povo. Para que através daqueles que sobrassem, do remanescente, do rebento, do toco de Jessé, nascesse, brotasse uma rama frágil, mas que seria a esperança da conspiração divina. Esses profetas pré-castigo falavam não só do castigo, mas falavam da restauração posterior. Gostaria de ler alguns textos desses profetas. Um deles, Joel. Joel, expressando o que compreendia de que Deus falava a ele, disse assim: e depois disso, depois de todo o castigo, depois de destruição quase que total, eu derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Fale comigo de novo, todos os povos. Eu derramarei o espírito sobre todos os povos. Os seus filhos, os filhos de quem? De todos os povos. E suas filhas profetizarão. Os seus velhos, os velhos desses povos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Que generosidade de Deus. Vocês conseguem, eu não quero aqui fazer a cabeça de vocês, mas é quase que impossível não ficar empolgado com isso. Vocês conseguem ver a graça e a misericórdia de Deus em um momento em que o seu próprio povo está corrompido e degenerado? Ele anuncia o castigo do seu povo e diz: mas eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, porque a minha conspiração contra a degeneração da minha criação continua. Jeremias, no capítulo 31 do seu livro profético, diz assim: porei a minha lei no íntimo deles, e escreverei nos seus corações. Bem diferente dessa lei escrita em tábuas. Serei o Deus deles, e eles serão finalmente o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos, repita comigo, todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Por quê? Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. A conspiração do próprio Deus contra o pecado humano. Abacuque, um outro profeta pré-exílico, anunciando o castigo de Deus, anuncia no final de sua profecia, anunciando uma delas, anunciando esse castigo, diz: mas um dia a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas enchem o mar. Só eu ou você consegue também enxergar Deus conspirando em favor da sua criação? Você consegue enxergar a urgência de Deus em novamente poder ser o Senhor sobre a sua criação? Não porque Ele não é, mas porque Ele quer mais do que simplesmente um relacionamento platônico com a sua criação. De um Deus pessoal, criamos um Deus do Olimpo, assentado no seu trono, lá no monte, lá no Olimpo, lá no Sinai, lá na igreja. E Deus anuncia através dos seus profetas que o que Ele deseja é perdoar a humanidade e regenerar a sua criação. E deseja que a sua glória inunde o mundo como as águas inundam o fosso do mar. Aí é onde pecamos. Pecamos porque quando lemos o texto de Abacuque, Jeremias, texto dos profetas, nessas alusões a um remanescente, ou a Deus derramando o seu espírito sobre todo o povo, nós imaginamos
isso normalmente como bons religiosos. Pensamos que Deus derramará o seu Espírito sobre a igreja numa visão escatológica e separará os seus para si, protegendo os seus desse mundo mau. E então, como um pai bem protetor, retirará os seus desse mundo vagabundo e levará para um lugar onde os seus podem gozar as benesses da terra prometida, como Abraão foi prometido. Se a sua escatologia é assim, você vai se frustrar na comunidade viva em Manaus. Porque não é assim que eu e que muitos de nós compreendemos a palavra de Deus. A glória de Deus inundando a terra e cobrindo a terra como as águas cobrem o mar. Não pode ser encarado como a glória de Deus restrita a um gueto. Há algo de errado no pensamento de gueto da religião cristã. Porque isso não se vê em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nosso Mestre, nosso exemplo, Messias, ungido, o Cristo. Eu fico imaginando o que Jesus pensaria de nossas igrejas se ele novamente andasse pela terra, não como juiz, mas como cordeiro, e passeasse por suas igrejas num dia sagrado. Eu imagino qual seria a percepção do Cristo. Em locais confortáveis, e não nada contra o conforto, eu acho que o conforto é necessário para todos. Notasse a corrupção, notasse a contínua degeneração da sociedade, e a igreja paralisada, lutando politicamente para que consiga ter poder, elegendo déspotas em nome de Jesus, bombardeando povos em nome de Cristo, retomando o poder dos congressos em nome da moral e dos bons costumes, mas totalmente ineficiente na transformação da sociedade. Que Jesus é esse? A pergunta não é que país é esse, não. O país é esse mesmo. A pergunta é que Jesus é esse que vocês anunciam através da vida de vocês? Que Jesus é esse? A religião é o avesso do Evangelho. Sempre foi, sempre será. Eu não creio que isso aqui passou pela cabeça de Jesus. Você entende o que eu estou falando? Eu não sei se as catedrais passaram pela cabeça de Jesus. Eu não sei se os rituais de dízimos e ofertas passaram pela cabeça de Jesus. Eu não sei se o grupo de adoração passou pela cabeça de Jesus. Ou melhor, deixe-me ser mais veemente. Acredito que nada disso passou pela cabeça de Jesus. Mais uma vez, acredito que a solução para o mundo talvez seja, como diz Kivitz, não o pai, o filho. Talvez a solução para o mundo passe por uma desconversão em massa.
Milhares de nós, religiosos, deixando a religião para sermos servos de Jesus. Conspiradores com o Pai, ao lado do Filho, empoderados pelo Espírito Santo. Deixando as catacumbas das quais nos reunimos e entrando na sociedade para, junto com o Pai, conspirarmos em favor de um reino. Em favor do reino de Deus, que já chegou há 2000 anos. As palavras usadas por Jesus em nada se assemelham ao que nós vemos como igreja hoje. Em nada. Gostaria de ler para vocês as palavras de Jesus a respeito de nós, seus discípulos. Mateus 5. O evangelista assim registra: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Servirá de nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia, uma vela, e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Sal e luz. E normalmente quando falamos da cátedra, quando falamos do púlpito ou da nossa mesinha, usamos esses textos para falar a respeito da preservação ou da influência na sociedade, de sermos as torres proclamando o evangelho para a transformação da sociedade pecaminosa. Por favor, voltemos à Bíblia Sagrada. Que tal deixar o texto falar com a gente? O sal e a luz descritos por Jesus estão ativos no substrato que eles transformam. Eles não estão restritos a um lugar. Eles não estão presos a um dia. Eles não estão na guia de alguém. Eles estão no substrato, influenciando e transformando. Gostaria de ler outro texto antes de falar a respeito desses elementos e de mais um que Mateus apresenta no capítulo 13, a partir do 33. Jesus contava muitas parábolas, e uma parábola bem curtinha que ele conta é a respeito do fermento. Ele diz assim: e contou-lhe Jesus outra parábola: o reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou e misturou uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Então Jesus compara o reino dos céus a fermento na massa e compara os seus discípulos, eu e você, a sal e luz. Agora falem comigo, o que é que esses três elementos têm em comum? Primeiramente, esses três elementos estão em contato com o substrato o qual transformam. A luz só aparece nas trevas. Você já viu quando você acorda e está claro o dia, é difícil abrir os olhos? O que é que você faz? Você olha para a fonte da luz? Você olha para o sol? Não, o sol serve para quê? Para que você veja as outras coisas. O sal, da mesma forma, não serve para ser o prato principal. Você já teve o sal como prato principal? Já? Glória a Deus que não.
E quando o sal está muito salgado na carne, você diz, está sal demais. Mas o que é que o sal faz? Ele realça. Ele está lá e quando ele é notado é porque tem alguma coisa errada. Não é? Quando o sal é notado, tem algo errado. Da mesma forma que quando a luz é notada, tem algo errado. Eu vou pedir para quem estiver na iluminação que dê a luz na plateia, na congregação. Pode ir com força. Entendem o meu ponto? Pode voltar ao normal. Ela não precisa ser notada. Você já comeu bolo de fermento? Pão de fermento, você já comeu? Não, porque o fermento não pode ser percebido na massa. O fermento é uma ferramenta. Você come bolo de cenoura, você come bolo de gengibre. Tem hoje em dia aqui na nossa cidade locais fazendo bolos caseiros em larga escala por um preço baixo, maravilhosos. Lá em casa nós estamos gordinhos, talvez por causa disso. Temos uma secretária que faz bolos também. Uau! Mas eu nunca perguntei para eles quanto fermento eles botam na massa. Porque eu não estou muito preocupado com fermento. Mas eu pergunto quando tem muito sal na comida. Porque é notório. Estraga a comida. Empresto essas 3 ilustrações de um dos grandes profetas atuais, falando de São Paulo, da Igreja Batista em Água Branca, Ed Renekiewicz. Ele coloca assim o caráter desses 3 elementos. Esses 3 elementos são realidades que afetam radicalmente o ambiente onde estão, mas não chamam a atenção para si. A luz, o sal e o fermento produzem transformações radicais no substrato onde estão, mas não chamam a atenção sobre si. A realidade que é transformada por esses elementos é invisível, mas perceptível. E o que estamos falando a respeito do Evangelho hoje no Brasil é algo visível, mas imperceptível. Nós vemos evangélico para todo lado. Nós vemos religião em todos os canais das televisões. Goste delas você ou não. Mas completamente ineficientes na transformação da sociedade brasileira, ou mais, da sociedade do mundo. Onde estamos nós, então? Que tal voltarmos a Jesus Cristo? Que tal voltarmos a ser aquele grupeto, aquele grupinho pequeno de discípulos do Mestre, que ouviram de seus lábios que se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E mesmo sendo um grupinho sem poder político algum, sem influência notória alguma na sociedade, mas onde estamos posicionados na sociedade, sendo sal, fermento, luz e conspirando com Deus em favor de sua criação para a regeneração do homem. Que tal fazermos isso? Que tal hoje deixarmos a empáfia da religião
termos plena consciência de sermos templo do Espírito Santo, embaixadores de Cristo, como se Ele estivesse através de nós implorando ao mundo: reconciliem-se com Deus. Que tal deixarmos a religião e abraçarmos Jesus Cristo e sermos servos dele? Que tal sermos servos de Jesus Cristo nos nossos relacionamentos? Que tal, em vez de sermos, me perdoem aqui pelas ofensas, em vez de sermos predadores religiosos, nos colocarmos num local de presa, nos sacrificando pela sociedade, em nome de Cristo? Que tal nos apresentarmos à sociedade como seus servos, no intuito de ativamente influenciarmos o local onde estamos, com o poder que temos hoje, como professores, como alunos, como políticos, como empresários, como empregados, como secretárias do lar, como faxineiros, como bombeiros, policiais e tantos locais onde Deus tem nos colocado como sal e luz e fermento, no intuito de conspirarmos com Ele para a regeneração do homem. Que tal sermos só isso? Que tal, em vez de lotarmos o domingo aqui neste teatro, em pouco tempo termos que deixar o teatro porque estamos vazios? Porque não estamos mais esperando pela comunidade viva em Manaus que marque viagens missionárias uma vez por ano para irmos ao grande lago de Manacapuru, fazermos diferença lá com os ribeirinhos, mas que todos estejamos engajados na transformação do homem e da mulher manauara. Ocupados demais para pararmos, engajados demais para perdermos tempo. Que tal sermos discípulos do Mestre em vez de religiosos de plantão? Que tal deixarmos as pedras que pegamos do chão para apedrejar os ímpios de nossa cidade no chão? E como Jesus, nosso Mestre, fez, nos dirigirmos a eles, amando-os, e através do amor de Jesus Cristo transformando-os. Que tal fazermos isso? Porque se pararmos para pensar, todos nós trazemos marcas. Até você que nasceu religioso. Que Deus tenha misericórdia da sua alma. Eu nasci religioso. Sou neto de missionário, filho de pastor. Antes de eu me entender por gente, eu estava liderando coisas em igreja. Era difícil para mim até pensar que eu era pecador. Porque o pecado não convém a santos. E de certa forma eu não cheirava, não bebia, não transava, não fumava. Era proibido de ir para qualquer show. Na minha época, eu não tinha carro. Então eu dependia até mesmo do carro do meu pai para ir, e sem chave de carro e sem gasolina no carro, não dá para fazer as arruaças. Casei-me com plena certeza de bom religioso, bom praticante do cristianismo evangélico, protestante, ortodoxo, pastor. E quando eu e a Alessandra fomos confrontados com a realidade humana de nós mesmos, caímos do cavalo. E pudemos pela primeira vez ver os pecadores que éramos.
iguaizinhos àqueles que dizíamos apedrejar. E foi então que, depois da grande queda do cavalo, que vislumbramos uma comunidade que não seria definida pela religiosidade, mas sim pelo acolhimento a qualquer pessoa. O pressuposto básico da comunidade viva é sermos pecadores, não por exaltarmos o pecado, mas por sabermos que o Espírito Santo trabalha melhor na vida de pecadores. Você sabia disso? Jesus mesmo disse que ele veio não para os sãos, mas para os doentes. Então, se você é são, você está no lugar errado. Esse lugar não é para você. Aqui é um lugar para doentes. Doentes que, através do Espírito Santo de Deus, estão sendo regenerados, porque há milênios essa é a conspiração de Deus. A regeneração dos seus. A regeneração da humanidade. Para que, mais uma vez, a criação por completo glorifique o seu nome e a glória de Deus inunde o mundo como a água está no mar. Nós carregamos marcas e muitas vezes a religião faz com que esqueçamos tais marcas. E esqueçamos a obra de Deus em nossas vidas e como somos escravos de Deus e co-conspiradores com Ele. Porque somos livres agora, livres da religião, livres do pecado, livres da condenação, livres do juízo, livres da lei. Porque estamos debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa graça nos empodera através do Santo Espírito de Deus para que sejamos luz, sal e fermento, não aqui dentro do Teatro Manauara de 10 a meio-dia no domingo, ouvindo palavras muitas vezes nécias de qualquer que venha falar. Mas em contato com a sociedade e conspirando com Deus para a regeneração do mundo. Nós vamos em alguns instantes cantar uma música celebrativa. Uma música que diz que nós temos as marcas de quem tinha tudo para viver longe do altar de Deus. Mas diz que fomos resgatados das amarras do pecado. Não devemos absolutamente nada, não só para o inimigo, mas muito menos para a religião. Fomos libertos, fomos lavados. E hoje temos plena comunhão com Deus e somos livres. Mas eu gostaria de sua atenção por mais 15 segundos. E falo a todos, não somente aos jovens solteiros. A sua liberdade não é para o pecado. A sua liberdade não tem a ver com a sua liberdade sexual, ou a sua liberdade de fazer corrupção, ou da sua liberdade de viver qualquer que seja a sua tara, ou seu vício, ou o que quer que seja. A sua liberdade é do pecado, a sua liberdade é da tara, a sua liberdade é do desejo, e a sua liberdade também é da religião. Mas deixe a religião e caia de braços abertos em Cristo. Coloque-se como escravo dele, livre, mas espontaneamente, de livre vontade, servo dele, conspirando com ele para a regeneração da sociedade manauara, do estado do Amazonas, do nosso amado Brasil e do mundo. Que hajamos como pessoas livres.
tudo pra viver longe do altar de Deus, longe da graça. Quem me vê assim cantando não sabe o que eu sofri, mas eu atravessei o rio e o que passou, passou. E fui resgatador das amarras do pecado pro inimigo. Estou coberto e lavado, eu fui crucificado pelo sangue, e pelo sangue eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Eu tenho as marcas de quem tinha tudo pra viver longe do altar de Deus, longe da graça. E quem me vê assim cantando não sabe o que eu sofri, mas eu atravessei o rio e o que passou, passou. Fui resgatador das amarras do pecado, eu não devo nada pro inimigo. Estou coberto e lavado, eu fui justificado pelo sangue. Você pode cantar conosco. Eu fui perdoado, aleluia, Eu sou livre. Declare. eu fui perdoado, Aleluia. Eu sou livre. Cante. eu fui perdoado, Aleluia. Eu sou livre. eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Cante mais uma vez. Fui perdoado, Vamos nas palmas. fui perdoado, fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Domingos como esse são facilmente colocados na categoria religiosa. São facilmente colocados em mais um domingo em que fomos confrontados pela palavra de Deus, se é que fomos. E vamos entrar agora na vida comum, separada do ambiente religioso. O intuito é que saiamos daqui não saindo da igreja, mas que a igreja se disperse pelo substrato. Nós não estamos saindo da igreja, nós estamos saindo de um teatro. Nós estamos saindo de um lugar em que estamos juntos para refletirmos e adorarmos a Deus juntos. Só para isso, mais nada. Não há nenhum poder especial neste lugar, neste momento, nessas palavras ou em nada que é feito aqui. Há poder no Espírito de Deus que está em nós. E quando sairmos pelas portas do teatro agora, somos a igreja dispersa. Somos o corpo de Cristo pelo mundo. E a minha oração sobre mim e sobre todos nós é que sejamos isso. Nos nossos locais de trabalho, de relação social,
dentro de nossas casas. E que o domingo seja meramente a expressão do transbordar da ação do Espírito em nossas vidas durante a semana. Porque se assim não for, eu serei o primeiro a deixar esse ambiente religioso e a silenciosamente me tornar fermento na sociedade sem as reuniões de domingo. Eu convido você a deixar a sua religião e se prostrar diante da cruz como pecador. E uma vez perdoado e transformado, regenerado por Jesus Cristo, seja empoderado pelo Espírito Santo para estar no mundo, não fora dele, mas no mundo, como sal, luz e fermento, conspirando com Deus pela regeneração de toda a sua criação. Porque a natureza geme, esperando a revelação dos filhos de Deus, que são vocês. E que empoderados pelo Espírito Santo façamos isso. Porque é urgente a ação do fermento na massa. Você ora comigo? Pai, mais uma vez estamos diante de Ti para Te pedir perdão. Te perdão por sermos ineficientes, perdão por nos perdermos nos meandros da religião, perdão por maquiarmos corpos mortos, em que o Teu Espírito não tem ação nenhuma. Senhor, nós te pedimos que esta manhã seja uma manhã indigesta e continue pela tarde a indigestão e as náuseas trazidas pelo Teu Espírito Santo. Se necessário, Senhor, faça essas náuseas serem náuseas físicas e que nós as sintamos fisicamente. Que os nossos corpos desfaleçam até que o Teu Espírito seja real e evidente em nossas vidas. Senhor, o nosso pedido é que Tu tragas um reavivamento, não somente nessa comunidade viva, mas nas outras comunidades espalhadas por Manaus. Sejam elas católicas, evangélicas ou o que for, Pai, nós Te pedimos que Tu derrames o Teu Espírito sobre nós. De tal forma que sejamos invisíveis na sociedade, mas que a ação do Teu Espírito seja tão perceptível e palpável que vejamos transformação na sociedade de Manaus, a começar em nós e através de nós, por sermos Teus instrumentos. Senhor, Tu sabes melhor que nós que a nossa sociedade brasileira e a sociedade mundial teme. Tu sabes o tamanho da angústia daqueles que clamam a Ti, muitas vezes Te chamando de Alá, outras Te chamando de tantos outros nomes. Mas, Senhor, nós queremos nos colocar em Tuas mãos como co-conspiradores contigo, para que Tu nos uses da maneira que Tu desejares, mas que Tu nos uses para que da Síria aos Estados Unidos, a Coreia do Norte à Rússia, da China ao Brasil, a Tua glória seja como as águas do mar sobre a terra. A começar onde eu estou, a começar no meu local de inserção social, a começar agora, quando eu sair deste teatro. Que Teu Espírito tome poder sobre nós de tal forma
que seja impossível não agirmos pelo nome de Jesus Cristo. Nós te imploramos, nós clamamos a Ti por isso, porque isso é urgente, Senhor. Estamos cansados. Nós queremos o Teu reino. Em nome de Jesus, nós te pedimos essas coisas. Amém. Que Deus abençoe vocês até domingo que vem.